Olá, e hoje a gente está aqui para mais um super bate-papo. A ideia aqui é que a gente sempre possa trazer temas relevantes, trazer pessoas com histórias para compartilhar, trazer pessoas que tenham da sua própria história para poder compartilhar. A ideia é que a gente possa trocar sempre. Seja com aquela pessoa com a qual a gente está batendo um papo, seja com aquelas pessoas que estão entrando e ouvindo. Então se achegue, fica muito à vontade. É como se estivesse entrando numa casa, então senta, pode ficar à vontade, bebe uma água, vamos junto trocar e aprender e crescer juntos. A nossa convidada já está aqui. Deixa eu introduzir ela na conversa, que aí a gente, sem demora, já começa o nosso super bate-papo. Do convite aqui e em alguns instantes estaremos juntos. Olá! E aí, Jaque, tudo bom? Tudo bem com você? Tudo bem também, graças a Deus. Ai, que Tudo ótimo. ótimo! Ei, turma, boa noite para vocês. Eu Já tava manda falando, o quem vai... aviãozinho aí para as meninas, para as esposas, para as namoradas, para as corredoras. Verdade. Sabe que eu tava falando que é muito como se fosse um ambiente... Imagina que você está na sua casa também. Uhum. Na sua casa, eu também estou na minha casa. É como se a gente estivesse trazendo as pessoas para dentro da casa. Como se fosse, Tá né? todo mundo sentadinho no sofá da sala para bater um papo agora. Todo mundo na sala, exato. Então chega mais, foi isso que eu estava falando. Antes de você entrar, assim, chega mais, vai entrando, fica à vontade, pega uma água, pode abrir a geladeira, pega uma água, Ó, já tô tranquilo. aqui, ó. Ah, eu também tô aqui. Aí sim. Já que antes de a gente começar o nosso bate-papo, eu gosto de fazer uma introdução, porque sempre tem gente nova, sempre tem gente chegando que não conhece, enfim. A página, o hashtag 1% todo dia, nasceu com o objetivo de ajudar pessoas a saírem do sedentarismo, de pegar na mão das pessoas e dizer, estamos junto. Não é fácil muitas vezes, mas estamos junto, é nós, vamos lá, porque você não está sozinho nessa. Então esse é o intuito desse movimento. E à medida que a gente vai crescendo, a gente vai percebendo muita gente engajada nesse mesmo propósito. Então, esse é o objetivo da página. E aí, de tempos em tempos, a gente traz pessoas aqui para poder fazer essa troca, esse bate-papo. Sempre gente que a gente entende que pode agregar, que pode compartilhar da sua própria história, ou compartilhar histórias, compartilhar conteúdo, enfim. Então, a ideia é que a gente possa trocar e sair dessa live, sair dessa conversa, desse bate-papo, melhor do que do jeito que a gente entrou. Seja muito bem-vinda, Jaque, para o nosso bate-papo. Obrigada. E assim, eu fico extremamente feliz que eu acho que já é a nossa terceira live juntos, né? Já pode pedir música no Fantástico. Pois é. Então, assim, muito obrigada mesmo pelo convite, pela confiança. E é exatamente isso. Essa troca é super importante porque no decorrer do processo a gente aprende. E a gente compartilhando o que a gente vem a aprender, o que a gente aprendeu, isso ajuda em muito para outra pessoa, para melhorar o treinamento, às vezes para melhorar alguma coisa na rotina, às vezes para a gente pode ser uma coisa tão mínima, tão bobinha, mas para outra pessoa pode ser uma coisa assim que pode gerar uma grande transformação. Então é muito importante essa troca. Considero extremamente importante. Muito legal. E hoje, né, em comemoração aí, em homenagem ao Dia das Mulheres, que a gente vai ter nessa semana, dia 8 de março, a gente quis trazer um tema que a gente considera muito relevante, né, que é a atividade física e o empoderamento feminino. Como a atividade física pode contribuir para o empoderamento feminino, para a busca da equidade de gênero, enfim, como a atividade física, o esporte em si tem contribuído e pode ajudar ainda mais as mulheres a buscar aí essa igualdade, enfim, esse fortalecimento, esse empoderamento feminino, que tanto se fala hoje. E ninguém melhor do que você
para ser convidada para poder compartilhar da sua própria história. Você que tem uma atividade, uma história linda com a atividade física, você que já influencia tanta gente, eu gostaria de, antes da gente começar o nosso bate-papo, pedir para você se apresentar. Muita gente te conhece, muita gente, quando eu falei que você vinha, comemorou, vibrou, né, de ter você aqui hoje, mas eu queria que você se apresentasse. Tá. Meninas, então, o que eu sempre falo, eu sou aquela mulher, aquela menina comum. Lá atrás, eu me encontrava não vou falar tão grande sobrepeso, mas assim, eu estava num corpo onde eu não me sentia feliz, eu não me sentia satisfeita. E junto disso, eu acho que vinham outros fatores, como insegurança, o fato de não estar bem no corpo. Tentava por várias vezes começar atividade física, tentava fazer dieta, fracassava. Daí você se sente mal, você se sente incapaz. E dentro desse contexto também, com vários problemas de saúde, em decorrência mesmo de estilo péssimo de alimentação. Eu era uma pessoa que eu não comia uma fruta, muita comida industrializada e, enfim, enxerguei na oportunidade, na atividade física enfim, eu fiz mais uma tentativa e enxerguei ali uma oportunidade de realmente conseguir sair desse contexto e conseguir mudar essa minha realidade. Tentei por várias vezes e fracassei. Ia uma semana, perdia um peso, aí aquela coisa, não tem uma festa, focava. Ficava ali 10, 15 dias, treinava bem, perdia alguma coisa, ia para a festa, na outra semana largava tudo. Até que um dia realmente comecei e não parei mais. E diante disso, dos resultados que eu tive, e eu sempre falo, não é só resultado estético, que é legal você estar no corpo onde você se sente bem, onde você se sente mais bonita, a sua autoestima melhora, mas dentro disso tudo, o grande diferencial é que eu me tornei uma pessoa mais forte, uma pessoa que acredita em mim. Eu acredito no poder e no potencial que eu tenho hoje para conquistar, para mudar e para realmente atingir, conquistar objetivos. E eu até falo que isso, eu me identifiquei muito com a corrida, porque a corrida, todo dia é um treino diferente. Toda prova que você participa é uma realidade diferente, é uma situação diferente pela qual você está passando. Então, o simples fato de concluir um treino é uma sensação de conquista nova a cada dia. Então, assim, foi uma coisa que me fez aprender muito e trazer muita coisa para a minha vida pessoal. Não só do acreditar, como do batalhar, como do ter mais disciplina, quanto de melhorar os hábitos para conseguir chegar ali em determinado objetivo. Então, isso me fez me construir uma pessoa muito mais forte. Uhum. Muito legal. Já que há quanto tempo você introduziu a atividade física na tua rotina, efetivamente? Você falou dessa luta, né? Que antigamente tentava, não conseguia e tal. E aí você, em algum momento, deu um start. Duas perguntas, aliás. Você tem o que deu start? O que fez com que você virasse essa chave? Primeira pergunta. E há quanto tempo você virou essa chave e introduziu a atividade física como rotina para você? Primeiro, o que deu start, o que virou a chave, é que, enfim, me casei e dentro de pouco tempo estávamos eu e o meu marido, a gente estava acima do peso e os dois doentes, de verdade. Eu com os meus probleminhas de saúde e ele com os dele. E, enfim, é aquela coisa, fui no médico, conversei, estou ficando doente direto, a imunidade está baixa. Olha, vocês precisam começar a treinar, vocês precisam começar a se cuidar, porque da forma que está, meio que é daí para pior, né? Daqui a um tempo desenvolve uma doença metabólica e pode vir diabetes e tal, tal, tal. E aí, a primeira iniciativa foi até dele. Ele nos matriculou para fazer boxe. Eu comecei fazendo boxe. E isso tem mais ou menos uns 7 anos. Já tem 7 anos que eu pratico atividade física com regularidade. É aquela coisa assim de tô cansado, eu vou. Não dormi bem, eu vou.
Viajei, estou de férias, mas eu vou sair para fazer o meu treino, vou ali na praça, vou dar uma corridinha. Então, tem 7 anos que eu sou super constante com a questão da atividade física. Ai, foi isso, né? Porque eu comecei há quanto tempo? A corrida de rua, ela entrou um pouquinho depois na minha vida, foi no começo de 2020. Que eu passei aí uns 3 anos treinando boxe, depois comecei a treinar crossfit e depois migrei para corrida de rua, porque eu queria melhorar meu cardio pro boxe. Aí comecei a sair para dar uma corridinha. Só que aí eu comecei a perceber que o pós-treino, mesmo o treino de corrida, era muito gostoso, era uma sensação muito boa, que eu não tinha aquela sensação treinando boxe, eu não tinha aquela sensação treinando crossfit, era uma sensação de liberdade, me fazia um bem mental gigantesco, que eu, para mim, ali naquele momento, eu colocava tanta coisa em ordem, eu pensava em tanta coisa, eu resolvia tanto problema, e ainda vinha a endorfina do pós-treino. Eu falei, gente, esse negócio é muito bom. Aí migrei para corrida, deixei de fazer as outras coisas, né, gente? Porque não dá para fazer tudo também. Tirei o crossfit, mantive a musculação para manter a musculatura forte, né? Para fazer o treino de fortalecimento e a corrida. E já estamos nesse ritmo de corrida há 4 anos. Constante. Ótimo! Também, muito constante. Muito bom. Ô Jaque, e me fala um pouquinho, a Jaque antes da corrida e a Jaque depois da corrida, assim, quem era a Jaque antes e quem é a Jaque depois? Assim, quais são as principais diferenças que você atribui aí? Porque imagino que deva ter muita mudança. Mas o que você atribui como principal? Muita mudança. Mas eu acho que principalmente essa mudança no fato do fazer e do acreditar. Porque antes tinha dificuldade para tudo. Sei lá, acordei hoje com cólica. Não vou, para quê? Tipo, tinha muito daquela mentalidade de atividade física, a gente vai no dia que a gente está motivado, sabe? E não, hoje eu já vejo de forma totalmente diferente. É uma rotina, é uma disciplina. Você tem o seu compromisso com o seu trabalho, a gente vai, apesar de qualquer coisa, né? E eu comecei a enxergar a atividade física dessa forma, é uma rotina. Então, independente de qualquer coisa, da mesma forma que eu levanto, coloco uma roupa e vou trabalhar, eu levanto, coloco uma roupa e vou treinar. Então, justamente nesse sentido de ser uma pessoa que consegue realizar, que consegue atingir metas, que consegue se planejar para chegar no objetivo muito mais organizada, muito mais confiante e realizada mesmo. Porque é aquela coisa, na corrida a gente também tem as mini metas, as metas e as grandes metas, né? Então, vou para uma prova. A prova é daqui a 3, 4 meses, eu quero performar numa prova de 5 km. Então, você precisa se planejar, olhar para sua rotina, como que vai ser os seus treinos, para você atingir aquele objetivo. Olha, vou marcar uma maratona para daqui 6 meses. Então, isso te exige sentar, pensar na sua rotina, fazer um planejamento, melhorar, mudar algumas coisas referente à alimentação. Você vai precisar se planejar para acordar mais cedo, que você vai levar mais tempo para treinar. Então, diante disso tudo, eu sou uma pessoa muito mais organizada, muito mais disciplinada e muito mais confiante. Legal. A Zilda falou que já se identificou com você e a Dayana está dizendo que está tentando sair da motivação para ter disciplina, olha só. Que vai ao encontro que você está falando. Eu, na hora que eu estou falando, não consegui, eu não estou conseguindo acompanhar os... Eu tenho dificuldade de fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas eu vou tentar. Eu queria te perguntar o seguinte, sabe que assim, a presença da mulher está cada vez mais forte na atividade física, no esporte em geral, se fala muito sobre isso. A participação da mulher na atividade física, no esporte, ainda é menor do que a do homem, via de regra, na grande maioria dos esportes. Ainda tem uma discussão muito grande que o homem paga mais, o homem recebe mais do que as mulheres, né? Se paga mais para o homem do que para a mulher. Enfim, então essa discussão
está longe de chegar ao fim, mas a gente percebe uma evolução muito grande. Isso é muito legal. Eu queria te perguntar o seguinte, para atletas de rua, né, para gente que é atleta amador, o que você percebe, que não somos profissionais, né? O que você percebe como principais diferenças para o homem e para a mulher? Pensando aqui, a gente está na semana, né, da mulher, falando especificamente na mulher. O que você enxerga de pró e contra para a mulher especificamente? Então, eu acho, porque para a gente, principalmente, o que eu considero mais relevante de tudo é a questão mesmo do se sentir segura para fazer. Porque, por exemplo, para um homem é muito mais fácil ele levantar às 5 horas da manhã, tá escurinho ainda, colocar o seu tênis e ir para a rua. Para o homem, às vezes, ficou à noite, 6 horas, 7 horas da noite, colocar os seus tênis e ir para a rua. É muito mais tranquilo do que uma mulher para a gente fazer. Porque gera uma insegurança imensa e, infelizmente, não é só o medo e não só a insegurança. Realmente existe um risco. Eu falo que até hoje, gente, é impressionante. Eu saio para treinar com meu marido. Raras as vezes a gente não tá junto. Me ajuda muito, eu tenho certeza disso, porque do lado dele eu fico muito mais tranquila. Eu sei que eu estou muito mais segura. Mas é impressionante. O dia que eu saio sozinha, parece que é um ritual. Eu não sei o que é, não. Um carro que dá uma buzinadinha, que não te pisca um farol, que não faz algum tipo de comentário. E aí a gente entra naquela questão, não é a roupa, não quer dizer que é a roupa que você está usando. E assim, a gente está ali no momento dedicado para fazer atividade física, com a energia voltada para aquilo ali, mas são coisas que são desagradáveis. Às vezes, um tipo de comentário que você escuta, uma pessoa que às vezes vem passar do seu lado, tem que passar com o carro pertinho para falar alguma coisa. Eu já vi na pista que nós treinamos aqui na cidade, a pista mais movimentada da cidade, um rapaz passar de bicicleta e dar um tapa na bunda do menino. Assim, é revoltante, é muito revoltante, mas infelizmente a gente ainda está muito suscetível a esse tipo de situação. Então eu considero que realmente é o mais difícil. Eu tenho certeza, assim, o fato de ele estar comigo torna mais fácil o meu treinamento. Eu saio para treinar antes de 6 horas da manhã, eu estou treinando porque eu trabalho. Então, aquela coisa, eu tenho que ir antes de trabalhar. Se eu for sair para treinar 8 horas da manhã, inviável, eu não consigo. Aí, da mesma forma, se for para eu treinar à noite, é mais difícil. De repente, eu já teria que treinar numa academia. Nesses horários, a gente não tem mais parque aberto. Aí, normalmente, as pistas já não estão tão cheias. Então, justamente, eu acho que é um dos principais quesitos e também o que a gente não pode deixar de falar é que a mulher, dentro de casa, ela está à frente dos cuidados com a família, né? Então, muitas das vezes, é realmente cuidar das crianças, levantar uma criança de manhã, colocar roupa, arrumar o lanche, mandar para a escola, depois pegar na escola novamente. E aí tem toda aquela questão do cuidado com a casa, de cozinhar, de lavar, de cuidar do marido também. Mas, assim, felizmente, conheço muitas amigas, tem muitas famílias que o homem é muito presente nisso e ele também se desdobra para fazer com que ela também consiga ter uma rotina. Mas normalmente a mulher é mais dependente, eu acho, desse. Ai, gente, como que. Eu esqueci o termo que as pessoas usam agora. Mas realmente ter quem apoie, de ter pessoas ali, a mãe, ou uma irmã, ou uma amiga, ou mesmo um marido, para poder apoiá-la e ajudar nesses sentidos. A rede de apoio, que eu queria dizer. Ela precisa de uma rede de apoio maior. Mas, infelizmente, o que me chateia, o que mais me chateia, o que eu mais queria de verdade, era sair para treinar despreocupada, tranquila e, tipo assim, sem preocupação nenhuma de passar numa rua que a gente vai trombar com o cara e fica com medo do que ele vai fazer, ou do que ele vai falar, ou que ele pode vir para cima de você. Eu acho que é o pior. Sabe
que você tocou num ponto que eu queria, que eu achei até um pouquinho polêmico, assim, mas a minha ideia não é polemizar. Você falou assim, e a gente percebe que não é a questão da roupa, mas eu fico pensando, independente, ainda que fosse, né? Assim, a mulher Não, com poderia usar o que certeza. quisesse, É né? porque é Que um, não tem direito de buzinar, de falar, de não, nada, porque é né? um Então, estigma, né? Eu falo assim, é um essa questão da estigma. roupa Por é um isso eu falei que é estigma. polêmico, Porque é. é aquela coisa, né? Às vezes a mulher é uma mulher bonita, aí tipo assim, poxa, mas, né? Tem que mexer, a mulher é bonita. Não, não é por aí. Não é porque ela é maravilhosa, às vezes porque ela tem uns seios lindos, porque ela tem um bumbum maravilhoso. Não é por isso, não é pela roupa. Mas, infelizmente, assim, é muito comum. Eu fico impressionada. A gente ali, você está totalmente focada, compenetrada, sair para treinar, e aí é uma graça daqui, é uma falação daqui, é o medo que você tem que de passar em alguma rua, que às vezes você vê que tem alguém parado. Então, eu acho que é o pior, é o mais difícil. Contudo, que a gente que você elencou, né, como dificuldade, seja as questões de rotina, né, que você traz, que a rotina da mulher muitas vezes acaba sendo mais pesada do que a do homem, de fato, a dificuldade de sair para treinar e ter preocupação com segurança, enfim, tudo isso que você elencou, eu queria te perguntar o seguinte: como é que a atividade física ajuda numa sociedade ainda muito machista, né? Como é que a atividade física pode servir como um grito de liberdade mesmo, de resistência, digamos assim, diante de tudo isso? Porque se você for parar para pensar, até diante das dificuldades que você colocou, a mulher não deveria sair de casa, concorda? Assim, é muito difícil, então a mulher não deveria sair assim, para se resguardar. Mas sai, tem que sair mesmo, porque a sociedade tem que mudar. Tem Uhum. mudado. Tem mudado. Não o suficiente, mas tem mudado. Eu queria te perguntar o seguinte: como é que o esporte ajuda nesse sentido, nessa luta de resistência? Uhum. Porque eu acho que, assim, um fato que pode ser uma coisa simples mesmo. Treino em assessoria, e ali na assessoria tem um treinão no final de semana, onde, enfim, tem mulheres casadas, solteiras, os meninos casados, solteiros, pais, e até por essa troca mesmo. Porque muitas das vezes, conversando com homens, eu vejo que eles não percebem, que às vezes eles não têm essa visão do quanto é ruim, do quanto é desconfortável. Muitos não têm, eu não falo nem que seja por maldade, mas muitos falam assim, poxa, mas eu nunca parei para pensar nisso, mas eu nunca prestei atenção nisso, não, mas é assim mesmo. Esses dias eu estava treinando, fazendo meu treino de fortalecimento, no estúdio tinha uns 5, 6 homens, mais ou menos, e só eu de mulher, e a gente entrou nesse assunto. E assim, todos pararam escutando, tipo assim, não, mas é assim, tipo assim, é assim mesmo. Uma é através dessa troca, realmente de falar, de colocar, e quem tá ali do outro lado também escutar e falar assim, Conscientizar, né? poxa, aquele dia eu fui treinar, eu mexi com a menina ali, mal, tipo, brinquei porque achei bonita e tudo mais, mas aí o cara para e pensa, pô, mas né, será que talvez foi uma atitude legal, eu posso repensar e não fazer mais? Porque às vezes também fala assim, faz na brincadeira, né? Uhum. E diante disso, é realmente da gente ter um pouco mais de controle sobre os nossos corpos, sobre a nossa vontade própria, né? De fazer, de mostrar que apesar de todas aquelas dificuldades, do quanto é chato, do quanto é difícil, que a gente quer se colocar, a gente quer fazer, a gente quer atingir o objetivo, a gente também quer ser forte, a gente quer ganhar o nosso espaço, efetivamente. Legal. Sabe que hoje eu estava conversando com uma amiga de trabalho, no trabalho. E aí a gente estava falando, e isso me remeteu para uma coisa que você estava dizendo. Ela falou assim: é muito difícil para mim, que trabalho 8 horas, que tenho duas filhas pequenas para poder cuidar, me cuidar, chegar em casa e fazer uma atividade física. Aí ela virou e falou assim: o meu marido já conseguiu.
Aí eu falei assim, pro seu marido é mais fácil. Porque, querendo ou não, a mãe é mais demandada. Porque é uma função que ela recai mais sobre a mulher. Então, realmente é mais complicado. E nisso aí também entra que, muitas vezes, a nossa cidade, né, no geral, várias cidades, a gente não tem uma estrutura boa para acolher também. Porque eu falo assim, se tem uma praça na sua cidade, limpa, bem iluminada, enfim, seria um ótimo lugar para você treinar à noite. Se tem uma pista aberta, que ela vai fechar ali um pouquinho mais tarde, seria um lugar super bacana para você poder frequentar e fazer os seus treinos. Mas, infelizmente, a gente também não tem espaço adequado. Não tem praça iluminada que você possa ir treinar tranquilamente. Eu sei que em algumas cidades tem mais estrutura, mas aqui na minha cidade mesmo não tem. A gente tem uma pista que a gente compartilha com pedestre, com ciclista, tem travessia de carros, mal iluminada, cheia, e mesmo sendo assim uma pista numa avenida principal, mas para uma mulher treinar ali 8 horas da noite, eu iria, assim, eu nunca fui. E para ir, eu vou te falar que tem que ser corajosa. Tem que tirar o chapéu mesmo, tem que tirar o chapéu. Porque é arriscado, é arriscado. Eu tenho usado muito essa terminologia de heróis anônimos, né? Porque se a gente olha, sei lá, a Marta, jogadora de futebol, você fala, pô, ela foi pioneira no que ela faz. É bacana, né? Ela levar o futebol feminino para onde ela tem conseguido levar. É muito legal. Só que existem milhares de heróis anônimos, né? Que são pessoas que não ganham evidência, mas que, como você falou, é herói. Porque sair para treinar com riscos que tem, com rotina que tem, enfim, de ter que se administrar e administrar tudo para poder caber esse autocuidado, é de fato um ato de heroísmo, né? E aí eu queria te perguntar o seguinte, você conseguiu encaixar isso na sua rotina e você além de encaixar na sua rotina, você compartilha da tua rotina, você compartilha dicas, você compartilha, né, enfim, métodos, aquilo que funcionou para você, etc. Eu costumo dizer que o ato de fazer atividade física é um ato de amor próprio. Você parar para fazer atividade física é um ato de amor próprio porque é o autocuidado. Quando você incentiva alguém a fazer atividade física também, é um ato de amor ao próximo, né? Então, porque você sabe que é bom para você, você quer compartilhar, você quer que o outro Exatamente. faça. Você Um ato quer de que o amor ao outro também próximo. experimente aquilo. Exato. E aí eu queria te perguntar o seguinte, eu queria te perguntar que dicas você consegue trazer para as mulheres. Eu te dei o exemplo de uma, que disse eu trabalho 8 horas por dia, eu tenho 2 filhas pequenas, eu tenho marido, eu tenho casa, e eu chego em casa moída, porque trabalha, no caso, né, numa instituição financeira, pressão, meta, etc. E ela chega em casa, ela não quer fazer outra coisa, ela quer deitar no sofá e assistir Netflix. Mas não, ela não vai fazer isso, porque ela tem que fazer a comida, ela tem que cuidar da filha que está demandando. Porque tem um dever Enfim. de casa para ensinar E pela aí chega manhã. alguém e corre o risco de chegar alguém para ela e falar assim: você tem que cuidar de você. Coloca atividade física, para de ser preguiçosa, sei lá, qualquer coisa. E que isso, de repente, soe como cobrança também, né? Às vezes, não é o caso dela, mas às vezes, com um sobrepeso, e aí falar assim, ó, ela não cuida dela. Enfim, da família, cobrança, amigos, círculos de amizades. Queria saber o seguinte, que conselhos você daria para essa minha amiga, mas representando todas as outras mulheres também? Porque assim, o primeiro ponto, que realmente, só voltando um pouquinho, essa questão do levanta e faz, seja motivado, vai na motivação mesmo, isso não deixa de ser um pouco superficial. Porque tudo bem, a gente sabe o tanto de coisa que a gente tem que fazer, a gente sabe o que é bom ser feito. Mas nem sempre a gente consegue colocar isso em prática porque tem várias outras coisas por trás disso.
Não é só vai apesar de tudo, mas, poxa, eu estou aqui com o meu filho, eu vou deixar ele com quem para eu poder ir treinar, né? Então, primeiro ponto eu diria que é justamente se organizar. Se puder ter uma agenda, no caso das mamães que mandam crianças para a escola, de organizar mesmo a rotina, as tarefas das crianças, o dia que a criança tiver uma atividade fora da escola, porque ela vai saber o dia que demanda mais tempo dela, o dia que vai demandar menos tempo. E separar, se possível, o horário do dia dela, que ela é mais tranquila, para poder fazer esse treino. Por exemplo, não, a parte da manhã é meu horário mais tranquilo, porque as crianças estão dormindo e eu posso contar que meu marido está em casa ainda, ele não foi trabalhar. Então, se planeje para treinar no seu horário mais tranquilo do dia. Porque o seu horário mais tranquilo do dia é o horário que possivelmente você vai ter menos risco de ser interrompida no meio do seu treino ou que surja alguma urgência para que você resolva. Então, tenha agenda, programe os seus treinamentos para o seu horário mais tranquilo do dia. E eu costumo falar que assim, eu meio que agendo tudo. O dia que você tem médico, o dia que tiver compromisso fora, festinha, precisa dar uma assistência para sua mãe, precisa ir na casa dela, coloca na agenda. Porque ali, chegando na segunda-feira, você olha para sua agenda, você já vê tudo que você tem que fazer na semana, aí você já vê lá na sexta-feira, sexta-feira eu tenho que resolver tal coisa. Então, na sexta, esse treino para mim nesse horário vai ficar inviável, mas meu marido consegue chegar aqui 1 hora mais cedo em casa nesse dia. Você consegue transferir, se planejar com antecedência para não perder aquele treino ali em cima da hora, às vezes por causa de alguma coisa que você esqueceu de colocar no papel. Então, é realmente se organizar e se planejar para os treinos dentro disso. Qual o horário? Eu tenho uma rede de apoio maior, qual é o meu horário mais tranquilo do dia para eu conseguir fazer esse tipo de tarefa. E outra coisa, né, que eu falo, que mudar o ambiente onde a gente está é mais fácil do que querer mudar. Eu vou explicar um pouquinho melhor. Quero fazer dieta. Não quero mais pedir comida por aplicativo. Então a gente precisa se organizar para quê? Para eu ter a comida pronta para o horário que eu tenho vontade, para eu não ir lá e pedir a comida no aplicativo. Então, por exemplo, todo dia eu chego em casa do trabalho, 8 horas da noite, não tem nada pronto. Então, eu tô aqui no desespero, eu vou pedir comida. Aí não. Tira ali um dia da semana, de repente o seu domingo, cozinha, reserva as marmitinhas, faz uma quantidade maior, lava uma quantidade maior de salada, porque aí chegou 8 horas da noite do serviço, sua saladinha está pronta lá na geladeira. Então, você organizou o seu ambiente para tirar um hábito ruim, que era o hábito de pedir a comida. Em relação ao treinamento, você pode fazer isso também começando a organizar seu equipamento de treino. Que uma outra coisa que eu falo, treino a gente não pode deixar para treinar o dia que dá e a hora que dá. Estabeleça dias e horários de treino, porque assim você se organiza e organiza a sua agenda. Olha, meus dias e horários de treinar segunda, quarta, sexta, 7 horas da manhã. Então, você já sabe que aquele ali é o seu horário de treino, você vai se planejar para aquilo. Chegou ali no domingo de noite, você já pode pegar seu topzinho, short, tênis, celular tá carregado, relógio tá carregado, fone de ouvido tá carregado, já deixa lá. Levantou, coloca a roupa e rua. Você não tem que gastar energia. Não, o que eu vou vestir? O que eu vou comer? O que eu vou calçar? Não, já está pronto, você já sabe. Levantou segunda-feira, você não vai pensar. Mas eu tenho que ir na escola, depois eu tenho que ir no sacolão e depois eu tenho que fazer comida. Será que sobra 1 hora no final do meu dia para poder treinar? Possivelmente não vai sobrar. Então, meu treino é 7 horas da manhã. Levanta, coloca sua roupinha e vai para a rua. Se chegar da rua, você resolve as outras coisas. Então, mudar o ambiente, se planejar para você conseguir conquistar o seu objetivo é muito mais fácil do que só querer sair para treinar.
Não, se organize. Organize o seu ambiente. Planeje, fica mais fácil. Sabe que você falou do ambiente, tem uma coisa também que a gente fala bastante, que é um escritor americano que ele diz que você é a média das 5 pessoas com que você mais convive. E esse conceito eu acho que ele é muito válido, Né? porque a ideia não é assim, agora você vai abandonar os seus amigos e procurar fazer amigos novos obrigatoriamente. Não é isso. Mas pensa numa pessoa que é vegana, por exemplo, que quer se tornar vegana. Não é o meu caso, mas imagina, você quer se tornar vegana. Se ela continuar frequentando os mesmos ambientes, né, com as mesmas pessoas, que é de ir na churrascaria, sei lá, comer uma pizza, enfim, de calabresa, sei lá o quê, é mais difícil para Uhum. ela naquele propósito. Ou uma pessoa que está tentando diminuir a bebida, por exemplo. E É. aí ela tem um ambiente de amigos, de novo, a ideia não é abandone os amigos, Uhum. mas alguns ambientes não vão ser propícios para aquilo que ela está buscando. É, porque exatamente ela está exposta o tempo todo para um hábito que ela quer tirar. E Hum, até porque se ali naquele meio, porque você imagina, toda sexta eu saio com alguns amigos, a gente já está acostumada toda sexta tomar nossa cerveja. Um belo de um dia eu chego lá e falo que não vou beber. Ah, mas por quê? Ah, porque agora eu, sei lá, vou fazer dieta, eu vou tirar o pé um pouquinho. Você também recebe críticas. E é difícil hum, lidar com isso, especialmente no começo. muito difícil. Porque você vira. Porque eu passei por isso. E a gente passa até dentro da família mesmo. Ah, mas você treina muito, você não pode comer o bolo de chocolate, você não pode tomar uma cerveja, não, mas está ficando muito, você está ficando neurótica, toma cuidado com isso. E assim, uma coisa que me ajudou demais, eu sempre falo, se a gente não tem essa pessoa, às vezes, dentro da casa, uma amiga ou pessoas próximas, o ambiente de internet pode ajudar. Seguindo perfis inspiradores de pessoas que chegaram onde você quer chegar. Uhum. Na época, eu aprendi muito como atleta de crossfit. Eu fazia crossfit também e ela foi a primeira pessoa que me falou isso. Gente, vocês ficam falando que não dá resultado, que não é possível, mas eu treino tem 10 anos. Vocês treinam 3 meses e desistem. Treinamento não é 3 meses, treinamento é para sempre. Resultado, uma pessoa que tem 10 anos de treinamento é inegável, é inquestionável o resultado. Você vai ter, às vezes as pessoas falam ali que não tem, mas é porque a pessoa não segura 3 meses de treino. Uhum. Então, assim, eu aprendi demais usando uma amiga virtual, me aproximando de Uhum. amigos virtuais que tinham chegado ali onde eu queria. Então, assim, a internet tem coisa ruim? Tem. Mas a gente precisa saber usar. Se a gente saber usar, é de grande valia e é de grande ajuda. E É, outra coisa, até tocando, pode falar. prosseguindo, até anotei para não esquecer. E muitas meninas também me falam assim: poxa, Jaque, meu sonho era que meu marido me acompanhasse. Meu sonho era que meu marido também começasse a praticar uma atividade Eu, física, eu porque perdi quem falou, mas alguém falou isso aqui. Eu falou, perdi quem. eu Alguém não falou vi. isso. Mas é Uhum. comum, mega comum. E o que eu sempre falo é, gente, não precisa cobrar, não precisa encher o saco, faz o seu ali todo dia, da melhor forma que você puder fazer. Maridão não come salada? Beleza, o maridão não come salada, mas faz a salada ali todo dia. Deixa no prato, deixa a salada arrumadinha. Maridão não quer treinar? Não, maridão, a gente podia caminhar uns 3 quilômetros e tomar uma água de coco. Ah, não quero ir. Ah, não, beleza, mas eu tô indo, daqui a pouco eu tô de volta. Beleza, beleza. Também, você não precisa ser chata ao ponto de achar ruim, caso ele fale que não vai. Mas também de tempos em tempos chama. Mais uma coisa que é inquestionável é o resultado. Quando o resultado aparece, você pode ter certeza que você vai inspirar muitas pessoas, e entre elas, pessoas assim que você nunca imaginou na sua vida conseguir. O exemplo arrasta. Então, você pode ter certeza que se você continuar firme na sua rotina, fazendo o que você precisa ser feito,
você vai conseguir trazer ele para o seu lado, por mais que demore, mas traz. E nisso, o marido com as crianças, às vezes a mamãe reclama que os filhos, mas ele não come uma salada, ele não come uma fruta, mas começa a deixar disponível, começa a estimular o hábito. A criança não come a fruta, mas também não fica me enchendo a criança, às vezes, de biscoito, enfim. Diminui um pouquinho também e vai introduzindo aos pouquinhos, dá exemplo, come ali na frente. Você pode ter certeza que é uma boa forma de conseguir o resultado. Uhum. Sabe que eu queria pegar. Obrigada. Você é maravilhosa, disse a Rosa. Eu queria pegar alguns ganchos naquilo que você falou. Um deles é né? À medida que você vai mostrar, você falou assim, é difícil você chamar, você conseguir convencer, mas vai tentando, tal. À medida que vai acontecendo o resultado vai arrastar. E eu fico pensando assim, há um gap, até pegando um gancho no que você falou da tua professora, da pessoa que você seguiu lá, que treina há 10 anos, há um gap entre você começar e você ter resultado. Né? Então, assim, há um espaço de tempo. E é aí que eu percebo que a maioria desiste. Né? Porque quando você começa a dar resultado, é mais fácil de você continuar. Mas você não dá resultado do dia para noite. Você não dá resultado em 3 meses. Então, assim, você demanda um esforço que muitas vezes a falta de você enxergar o resultado faz com que muita gente fique no meio do caminho. Acho que isso é um Exatamente. ponto. Porque eu até converso muito isso também, que é o seguinte, normalmente a maioria das pessoas busca resultado estético mesmo, é emagrecer, ficar com um corpo legal, entrar numa roupa ali que ela acha bacana. Esse resultado, realmente, ele vem, mas ele é um resultado que demora um pouco mais. Eu até respondi um direct essa semana, ela me perguntou justamente isso. Poxa, já que eu já treino, eu já como direito e eu vou emagrecer quando? Né? Eu falei com ela, não é uma coisa que é possível, porque o corpo é diferente, o meu metabolismo é diferente, os meus treinos, as minhas sessões de treino são diferentes das suas sessões de treino, e aí entra outros hábitos que a gente tem, não só da alimentação e do treino, mas às vezes a quantidade de estresse que você tem durante o dia, a quantidade de descanso. Então é difícil mensurar. Mas, no entanto, o que a gente precisa valorizar demais para a gente continuar e não perder, e foi uma das coisas que eu consegui enxergar a partir do momento que eu consegui manter, que foi justamente isso. Porque a gente tem melhoras na saúde de imediato, com pouco tempo depois, gente. Se vocês fizerem um exame de sangue antes e pouco tempo depois, se vocês repetirem esse exame de sangue, vocês vão ver que todos os marcadores já melhoraram. Outra coisa, a sua disposição. Você vai se sentir uma pessoa mais disposta e mais aberta, com mais vontade de fazer as coisas, com mais incentivo de fazer as coisas. O sono melhora. No meu caso, a minha ansiedade diminuiu bastante. Eu já conseguia me sentir mais leve, mais tranquila, menos estressada, menos nervosa. A gente às vezes olha muito balança. É outra coisa que eu falo também que não é tão legal. Eu sempre levo em consideração muito espelho. Que às vezes você sobe ali na balança e não mudou muita coisa. Às vezes você tá ali, ó, um mês, diminuiu 1 quilo. Você fala, poxa, 1 quilo. Mas se você se olhar no espelho, você vai perceber que a sua pele tá melhor, a celulite tá melhor, que a roupa tá vestindo melhor, a roupa já tá um pouquinho mais larga. Então, a gente não pode deixar de valorizar esses outros aspectos, né? Aquela coisa, nossa, eu subia um lance de escada e morria. Agora eu já subo 2 e chego bem. Isso tudo é saúde, melhora. É o 1% ali. Todos os dias, um pouquinho. Que aí lá na frente vai fazer uma diferença maior. Mas a gente precisa valorizar essas coisas, a gente precisa valorizar essas conquistas. Eu de imediato, as minhas crises alérgicas, que eram fortíssimas, com pouco tempo diminuiu demais. Hoje, praticamente, tem um dia que eu me sinto um pouquinho pior,
eu sei que está incomodando, mas no outro dia eu estou bem de novo. Quanto tempo eu não uso medicação para nada? Sabe? Então, assim, a gente precisa valorizar. E foi justamente na época que eu estava muito mal, crise alérgica, atrás de crise alérgica, muita retenção, passando mal, indo para urgência, porque comia alguma coisa e tinha alergia na hora. E aí, com coisa de 2, 3 meses, só melhora. Melhora em aspecto físico, e roupa mais larguinha, entrando melhor, e autoestima melhorando, e a cabeça funcionando muito melhor. Então, valorizem, gente. E o corpo vai chegar, vai demorar um pouquinho mais, vai depender de vários outros aspectos, mas vai chegar. Mas tem que manter. É aquela coisa, com 3 meses, difícil. Mas a partir do momento que você tem constância, é inquestionável. O resultado é inquestionável. Sabe que na tua fala anterior, você falou uma outra coisa que eu anotei aqui para poder não deixar de falar. Você falou sobre crítica, que às vezes você começa a receber crítica, porque você quer mudar o hábito, né? Você falou assim, você vai lá na festa e fala assim, eu não quero doce não, não quero cerveja não. Os amigos saem, e aí para beber cerveja, eu quero uma água com gás, sei lá. E aí você é criticado. Enfim. Não, é E complicado. acaba sendo um outro fator que pesa contra, óbvio. Né? Pesa Então, demais. E principalmente no começo, eu acho que com o passar do tempo, a gente aprende a lidar e as pessoas também, eu acho que deixam de questionar um pouco exatamente pelo resultado. Mas no começo dói, de verdade. É para falar assim, chega a doer. É complicado, é muito difícil. Então, e aí eu queria saber a sua opinião, porque eu vi duas coisas em bate-papos como esse que eu queria trazer aqui e queria te ouvir. Justamente porque, como eu ouvi de pessoas diferentes falando sobre isso, e eu vi de você também, e a gente está na Semana da Mulher, e a gente está falando aqui que a atividade física é um ato de resistência, justamente contra tudo isso que a gente colocou como uma dificuldade adicional para a mulher, para fazer atividade física. Eu queria citar dois exemplos que eu ouvi aqui. Uma grande amiga, que a gente estava batendo esse bate-papo também, ela falou que ela tinha uma prova para poder participar e a filha dela estava doentinha. E aí ela falou assim que era uma prova que ela tinha se preparado para ir. E ela foi para a prova. E a família criticou ela. Mas, pô, mas a filha estava doente, como é que vai? Com quem que você deixou ela? E ela falou, com o pai. A criança tem pai também. Gente, qual é o problema? Mas ela se sentiu julgada. Então, você falou assim, dói às vezes. Então, Não, esse é um sim. ponto. O outro é de uma outra pessoa que a gente também, num bate-papo como esse, no caso dela, e aí talvez angariando um outro público, no caso dela, mãe solteira, e aí ela com uma rede de apoio um tanto quanto mais diminuída, mas ela falou assim, Fábio, eu luto contra a depressão. E a corrida é um instrumento para mim, para eu vencer, além do medicamento, a corrida é um instrumento para eu vencer a depressão. E ela falou assim, eu precisava correr. Aí ela deixou a filha pequena com a tia dela, se não me engano, e foi correr. E aí ela também foi criticada. Como é que deixa a criança com a tia para ir correr? Então, eu queria saber a tua opinião sobre isso, né? Porque, assim, parece que recai um peso maior sobre a mulher nesse sentido, né? Uma carga maior para a mulher nesse sentido. E que assim, primeiro ponto é que normalmente as pessoas que criticam, elas não estão inseridas normalmente elas não estão dentro desse contexto. Uhum. Porque normalmente quem está dentro do contexto entende, acolhe, incentiva, inclusive. Não são pessoas assim que na maioria das vezes nunca treinaram, não se cuidam, estão ali meio que cuidando mesmo da vida dos outros. Aí já pegando o gancho nisso. Porque meio que é fechar os olhos e ouvidos mesmo pro que é de fora. Porque não adianta. Tudo que a gente faz, a gente é criticado o tempo todo.
Não adianta. Então, Uhum. é meio que se blindar disso mesmo. De repente, até compartilhar pouco. Sei lá, tem um familiar ali que você sabe que gosta de conversar muito, enfim. Já nem compartilha, deixa às vezes de comentar, de fazer alguma coisa. É aquela coisa, traz para você e para as pessoas que são ali a sua rede de apoio. São as pessoas que estão com você. E muito é mesmo fechar os olhos e não escutar. Porque senão a gente fica doido e realmente não consegue, é difícil. Porque eu sempre falo, a maioria das pessoas, elas não conseguem resolver nem os problemas da casa delas. E eu falo também, para mim é difícil pra caramba. Tem dia que eu acho que eu não vou dar conta. Tem dia que eu não estou dando conta de resolver o que está acontecendo aqui. E o que dá o direito da gente querer opinar na vida do outro e até mesmo, né, olhando a partir disso, por que eu vou escutar o que o outro que não tem nada a ver, ele não sabe o que está acontecendo, ele não sabe o que está se passando, está querendo opinar aqui, para quê, por quê? Então, muito disso de realmente ignorar e tampar os olhos e os ouvidos, porque senão realmente fica bem mais complicado. E já estava fugindo. E realmente essa questão do se cuidar, que é muito importante para a gente, que com certeza, no caso do segundo exemplo que você falou, é uma pessoa que tem depressão. A gente sabe que a atividade física, como geral, e a corrida, ainda principalmente pela liberação da endorfina, de vários outros hormônios, que ajuda demais no controle de depressão, de ansiedade, realmente nessas questões mentais, de te fazer pensar com mais clareza, de trazer uma tranquilidade, de trazer para o seu centro. Então, poxa, a gente precisa estar bem, ela precisa estar bem para ela cuidar da filha dela e para ela cuidar das pessoas que estão ao redor. Porque uma mãe que está bem, uma mulher que está bem, você não entende que ela vai fazer ali um jantar com muito mais carinho, com muito mais prazer. Ela vai ser uma mãe com muito mais tranquilidade, com muito mais paciência para lidar com o filho ali nos desafios do dia a dia. Ela vai ser uma mulher muito mais carinhosa, muito mais acolhedora com o marido, a partir do momento que ela está melhor consigo mesma, que ela está mais tranquila, que ela está menos estressada, que ela está se sentindo bem no corpo que ela carrega hoje, enfim. Então, isso melhora tanto para ela quanto para toda a rede, para todo mundo que está ali ao redor. Porque ela vai conseguir tratar com muito mais tranquilidade, com muito mais prazer. É um diferencial para todos. Independente de qualquer religião, independente de crença, independente de qualquer coisa. Assim, tem um trecho da fala de Jesus, que eu também gosto de falar, que é quando perguntado sobre o maior mandamento. Qual é o maior mandamento de todos? Todo mundo sabe que são 10 mandamentos. Aí pergunta para ele, qual é o maior mandamento de todos? Aí ele fala assim, num trecho, né? Amará o próximo como a si. E aí o que eu tento trazer ou refletir sobre é que você não consegue amar o próximo se você não amar a si. Né? Você não consegue amar o outro se você não se ama primeiro. Então, primeiro você se ama, para depois você amar o outro. E aí, de novo, quando você faz atividade física, é um ato de amor próprio. Sim. Quando você incentiva alguém a fazer atividade física, um ato de amor ao próximo. Sim. Enfim, estamos chegando nos finalmente. Estamos chegando no final. Passou muito rápido. Muito rápido. Jaque, eu queria te fazer a seguinte provocação. A gente está falando que a atividade física é um ato de liberdade para a mulher, né? Um ato de resistência para a mulher, uma sociedade ainda muito machista. Então, a mulher sair diante de todas as dificuldades adicionais, né, para a mulher, como a gente tem mencionado aqui, como você relatou, algumas muito tristes ainda. A sociedade precisa evoluir muito, né, para a gente poder não ter mais esses problemas e essas dificuldades mencionadas aqui. Eu queria te falar o seguinte, se você, dia 8 de março é o Dia da Mulher, né? Se você pudesse mandar um recado para todas as mulheres,
a maioria das mulheres vão te ouvir, o que que você diria? Qual o recado que você deixa para as mulheres? Então, meninas, eu acho que o principal é justamente esse. É a gente se cuidar, cuidar da nossa cabeça, cuidar da nossa mente, cuidar do nosso corpo, que é a partir daí que a gente vai conseguir performar melhor. Eu me sentindo bem, eu me sentindo forte, me sentindo preparada, eu vou conseguir dar um direcionamento melhor, uma atenção melhor para o meu filho, sem estar ali o tempo todo estressada, irritada e com falta de paciência. Você vai ter um carinho maior para cuidar da sua casa, para cuidar das suas coisas em casa, um carinho maior para poder cuidar do seu marido. É... E entra até um pouco naquela questão mesmo, né, que é o que eu falei. Depois que eu comecei a praticar atividade física, com as conquistas que eu tive, e, mais uma vez, não é só conquista de um corpo mais magro, de um físico mais bonito, não. É realmente de me sentir capaz de conquistar, de planejar e de alcançar as metas, de alcançar os objetivos. De ser uma pessoa muito mais disciplinada, muito mais organizada. E muitas vezes também, né, eu falo, a gente muitas das vezes cede muito aos desejos, né? Aquela coisa de o tempo todo quer uma coisinha gostosa e quer estar bem, quer se sentir bem. E também de abrir mão das coisas. Não, hoje eu não vou comer o docinho, hoje eu não vou comer o chocolate. Vamos deixar esse docinho para o final de semana. Vamos deixar esse chocolate ali para depois do almoço do domingo, que está todo mundo junto. Vamos compartilhar ali junto. Então é isso. É sobre o se cuidar, sobre o se sentir bem, sobre o cuidar da mente, o quanto que isso pode ser transformador para a gente, para tudo, para o nosso cuidado em casa, para o nosso cuidado no trabalho, e para o nosso cuidado com a nossa família. Uhum, muito legal. Ô, Jaque, para a gente efetivamente terminar, eu queria te pedir, assim, para quem a grande maioria que está te ouvindo, agora está ouvindo a gente, te conhece, imagino que já te segue, mas assim, como é que as pessoas te acham? Eventualmente, quem caiu aqui de paraquedas aí não sabe quem é a Jaque. Como é que te acha? O que que você oferece? Tem algum serviço, eventualmente, que você tem oferecido? Algum programa? Enfim, é o espaço para você fazer o teu merchan. Turminha, vocês vão me encontrar no Instagram, @corre_jaque, no YouTube, da mesma forma, @corre_jaque. O Insta é um espaço onde é de conteúdo mais rápido, né? Eu sempre falo que é conteúdo mais raso. Então, no YouTube, eu estou mais presente, aí tem dicas de nutrição, sobre treinamento. Eu compartilho muito as provas que eu faço, às vezes para as provas eu levo algum assunto para a gente poder debater ali na prova, entrevistando, conversando com as pessoas. Então, tem um vídeo onde a gente fala exatamente disso, o que a atividade física trouxe de positivo para sua vida. Tem outro vídeo que a gente fala sobre a questão da idade. Não, mas será que eu sou velho mesmo para começar? Será que isso existe? Podcast Corre com Elas, que aí nós levamos também vários convidados, nutricionista, educador físico, fisioterapeuta, justamente para compartilhar com as pessoas que às vezes não têm a oportunidade de ter um treinador, de ter uma nutricionista, mas quais são os hábitos que a gente consegue inserir ali dentro da rotina para poder melhorar? Para melhorar o treino, que vai te melhorar também como pessoa, que vai te ajudar a alcançar os seus objetivos dentro da corrida. E eu sou estudante de nutrição e hoje eu já faço algumas consultorias nutricionais. Então, para as meninas aí que às vezes desejam aprender um pouco mais sobre nutrição, um planejamento alimentar mais orientado aí para o treino de corrida, pode me chamar lá no direct, pode me chamar lá no Instagram, que a gente bate um papo a respeito. Uhum. Muito bom. No movimento hashtag 1% todo dia, a gente tá para lançar uma nova turma de mentoria. A ideia é justamente essa, né? Do 1% todo dia que traz grandes resultados, né?
não precisa de um grande esforço no primeiro momento, mas se você conseguir ter, alguém falou, sair da motivação e ir para a disciplina com 1% todo dia, que às vezes nem é tanto assim, né, você consegue ter grandes resultados. Então a gente junta ali um nutricionista, um educador físico, alguém para mudança de mindset, eu no caso, né, enfim, para que a gente possa aí cuidar de forma integrativa aí. No próximo mês a gente deve lançar. Jaque, queria te Bacana. agradecer demais. Opa, Agradecer todo obrigada mundo mais que uma vez. participou aqui. Muito legal. Seja muito bem-vinda. E esse espaço aqui está sempre aberto para Ai, você, muito viu? obrigada. Muito obrigada mesmo. Valeu, Pessoal, gente. Brigadão. brigadão Até por a estarem próxima. presentes. Uma boa noite para vocês. Meninas, desejo a todas vocês um feliz Dia das Mulheres. E estamos juntas na luta. Se precisar de alguma coisa, de orientação, de bater papo, de desabafar também, é só me chamar. Ô, Cíntia, Valeu, gente. obrigada, Cíntia. Beijo Fábio, para todos. obrigadão. Boa noite. Boa noite.